Graça e paz, queridos irmãos, e me coube hoje a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando outra vez com os irmãos, né? E eu sempre fico pensando que a igreja do Senhor é tão grande, quando se fala em termos de onde tiver o salvo no mundo todo. Aí eu faço uma comparação conosco nesse pequeno lugar, e nós somos parte da igreja do Senhor, né? Então, cada porção da igreja, queridos irmãos, está reunida ou hoje, ou em outra hora, no decorrer do dia, ao longo do mundo todo, todos estão recebendo sempre uma mensagem que o chama à responsabilidade de ter uma vida cotidiana andando com Deus. Então, é bom que todos nós tenhamos essa reflexão de que os nossos dias passam ligeiro e, como filho de Deus, cada passo de cada dia precisa ser guiado pela força e misericórdia de Deus, e que nós não distraiamos, porque os dias são maus. Eu meditei aqui num tema que julgo muito conveniente e apropriado para nós, igreja aqui. E os outros lugares, Deus está usando os seus instrumentos para transmitir mensagens apropriadas para cada coração. Eu coloquei aqui para a nossa meditação um título, né? Sobre a oração, porque o mês é para a gente comentar mais sobre a oração, estendendo-se para o ano todo. Mas nós vamos ver dentro dessa meditação que eu tenho, obrigado, querido, tenho preparado, né? Que há uma necessidade constante de eu ter convicção que todos os dias da minha vida é um dia para andar com Deus. Dia para andar com Deus. São dias para andar com Deus. Colocamos ali oração, o caminho da experiência com Deus. Eu já quero até ler Gênesis capítulo 5, versículos 23 e 4, para a gente começar a desdobrar esse assunto dessa caminhada com Deus no nosso dia a dia. Tá? Então, aqui em Gênesis 5, 23, nós temos aqui: e foram os dias de Enoque, 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Quantos anos ele viveu? Não está registrado. Mas o que está registrado, 365 dias, está relatado claramente que era um homem de Deus e que nos 365 dias ele caminhou com Deus. Aqui começa a nossa reflexão, porque nós somos filhos de Deus e só faz um sentido para a nossa vida quando nós cremos que Deus é o nosso Pai e nós somos filhos de Deus. A vida perde todo o sentido quando não se pensa desse jeito. Pode falar com filósofo, pode falar com cientista, pode falar com quem você quiser, com quem quisermos. Só faz sentido quando o tempo que vivermos, caminharmos, temos consciência que estamos caminhando com Deus. E dentro do contexto da história de Enoque, nós não temos detalhes, mas o pouco que se tem é que se entende
claramente, o pouco que se tem de entender, que vem ao nosso entendimento, é que ele caminhava com Deus. Primeiro ponto, caminhava com Deus. Mas como que era esse caminhar com Deus? Esse caminhar com Deus era tão arraigado na experiência do dia a dia com Deus, que na sua época não tinha ninguém para que se comparasse com ele. Não tinha. E é tão verdade que o Senhor falou, olha, esse homem está muito santo perto dos outros, chegou no nível que eu quero, vem para cá. Vem para cá. Aleluia. Igreja, pensa do mesmo jeito. Haverá um dia que Deus vai nos chamar. Aleluia. Haverá um dia que Deus vai nos chamar. Ninguém hoje chega a 365 dias. Mas se chegar a 50, a 60, a 70, daqui 2 anos eu já estou com 80, se Deus quiser. Não parece, mas... Sou bonita, né? Irmãos, hoje raramente se escuta, fulano morreu com 105 anos. Velhinho, velhinha. Mas não vi ninguém que morreu com 110, não ouvi ninguém que morreu com 120, não ouvi dizer que ninguém chegou nesse limite, e quando chegou estava muito além do que Moisés falou. Só canseira, enfado e alguém carregando com a bengalinha andando. A pessoa em si já tinha perdido todos os objetivos da vida, todo o ânimo da vida, todo o entusiasmo da vida. É como se diz, estava sentado numa poltrona falando, chegou o meu dia, eu já vou embora. Mas, irmãos, independente dos dias, nós chegamos e nós vamos. E tem 2 aspectos. O aspecto natural, nasceu e amanhã morreu. E o aspecto espiritual. Eu nasci hoje com Cristo e vou embora com Cristo daqui a algum tempo. Este período nosso, dentro do contexto espiritual, ele precisa ser meditado com uma certa frequência para nos chamar a responsabilidade de que eu estou andando com Deus. 20 anos, 30 anos, 40 anos, seja quando for o tempo, mas o dia que terminamos o dia, Deus para si me tomou. Deus para si o tomou. Então o tempo que nós vivemos aqui é tempo para isso, é para essa reflexão. Fora disso a vida não faz sentido. Louvado seja o Senhor. Então, a vida terrena do homem, né? A vida terrena do homem é um período, somente é um período dentro da eternidade. Pararam para pensar isso? A vida terrena do homem é um período dentro da eternidade. Nasce, morre, a eternidade continua. Nasce, morre, a eternidade continua. Nasce, morre, dentro da eternidade. Agora veja só. Então é por isso que nós temos uma fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, porque quando ele veio para morrer na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados, é para colocar os nossos pés dentro da eternidade. Sai dessa terra e vai para a eternidade com Deus. Entendendo? Esse é o tempo. Não interessa se vive 50 anos, 60, 70. Mas quando é bom, não é, irmãos? Quantas vezes eu já passei por essa experiência de eu chegar em algum lugar que está praticamente nos seus últimos dias, aí o irmão fala assim, irmão, eu vou com Jesus. Está chegando o meu dia de ir com Jesus.
Aí você vai num lugar onde a pessoa não tem uma base de fé, se preocupou somente com as coisas dessa vida, você vê e não tem qualquer palavra de esperança. Tem uma religião apenas. Então, veja só, a nossa vida, a vida do ser humano, é um período dentro da eternidade. Essa eternidade, então, irmãos, é um tempo que se tem para conhecer mais a Deus e, na sua convivência, adquirir mais e mais e mais experiência com Deus. Para adquirir essa experiência, você perceber mais no seu dia a dia e vislumbrando diante de você quem é o Deus que você serve. Eu creio em Deus só, e daí? Quem é esse Deus? Então, queridos, então a gente já de como que eu preciso, a base, né? Por isso que nós escrevemos aqui no nosso texto, né? O caminho da experiência, a oração, vamos chegar na oração, é o caminho da experiência com Deus. A partir do momento que os nossos olhos não contemplam Deus com a sua glória como seres humanos, né? No passado nós temos muitas histórias maravilhosas relativas a essa questão, né? Mas no nosso dia a dia, hoje, século 21, cristão salvo pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós temos que ter esse relacionamento, desse caminhar. Tá? Quais são os dois fatores que nos levam, que nos fortalecem, que nos ensinam, que clareiam o nosso caminho? Quais são os dois pontos importantes que me coloca dentro de uma convicção para cada passo que eu der na minha vida? Eu sei, Deus está comigo. Quais são os pontos? 2 pontos. Eu não enxergo Deus, nós não enxergamos, a não ser por revelação especial. Mas tem 2 pontos. Um ponto que vem de lá para cá e tem um ponto que vai daqui para lá. Primeiro ponto, a sua palavra. A revelação através da palavra. Por isso que o crente, irmão, salvo em Jesus, tem que ler a palavra de Deus. E não é ler como ler qualquer livro aí secular, não. É ler com meditação para mastigar as palavras, buscar entendimento, né? Buscar entendimento. Vou fazer até um parênteses, irmão. Eu estou aqui nessa igreja há 9 anos, vim para cá, começo de 2014. Primeira vez que eu cheguei, sentei lá no cantinho, eu e minha esposa. Um culto de Natal, tinha um coral fazendo uma apresentação maravilhosa. Até então eu era de outra denominação. Passou um tempo, nós sentimos em vir congregar para cá, né? E uma das coisas que eu sempre observei nas mensagens que nós recebemos, principalmente a mensagem do nosso pastor. E ele sempre traz um detalhe que nos chama a responsabilidade a nos envolver com Deus pela sua palavra. Ele fala isso até com uma certa preocupação. Ele insiste muito. Vamos ver aqui o nosso livro da nossa meditação diária. Todo ano tem um, e sem encontrar os livros que ele cita aqui, que nos ajudam na edificação da fé. Então, irmãos, é interessante que nós venhamos com nossa atenção a esses detalhes da mensagem que Deus nos traz todos os domingos, todas as vezes que estamos reunidos, para nós nos edificar com ela, para que nos fortaleçamos no andar com Deus todos os dias. Né? Então, adquire essa experiência, né? Adquire essa experiência com Deus
andando com Ele, falando com Ele através de, primeiro, palavra, segundo, oração. A dificuldade é grande de qualquer cristão que não ora. A palavra serve para mim também. Eu preciso orar muito mais do que eu oro. Para todos nós. Preciso ler, meditar e orar. Ele fala pela palavra e eu falo com ele pela oração. Esse ritmo diário te faz você caminhar com Deus todos os dias. Certo? E se eu não orar, irmão? Vou falar com Deus. E se eu não ouvir Deus falar? Eu fico totalmente desorientado. Fico sem direção para caminhar. E corro grande risco de ser apenas um religioso. Eu vou na igreja todo domingo. Religioso. Eu, antes de eu aceitar Jesus, eu conversava com muitas pessoas. Não, logo no começo da minha fé. A gente aceita Jesus e começa, sai para tudo quanto é lugar, falar de Jesus. Era culto ar livre, era casa em casa, às vezes, então a gente escutava alguém dar sua... Meu filho, eu não fumo, eu não bebo, eu não adultero, eu não jogo e vou na missa todos os domingos. Mas quem é que vai me condenar? Em outras palavras, sou bonzinho demais. Esse é o religioso. Esse é o religioso. Mas o Filho de Deus anda com Deus. O Filho de Deus anda com Deus. E se ele anda com Deus, ele fala com Deus. E se ele anda com Deus, Deus fala com ele. E cada caminhar, cada passo dado... é uma nova experiência que você vai tendo no seu caminhar. Porque a nossa vida é cheia de altos e baixos, muitos trancos e barrancos, muitas adversidades e que muitas das vezes você não sabe realmente como fazer. Né? Não sabe. Mas tem alguém que está andando com você. Aleluia. Tem alguém que está andando com você. Nós estamos caminhando com Deus. Ele não te levou ainda, mas tenha certeza, um dia Ele vem nos buscar. E o tempo que faltar para essa chegada, esse dia maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor, o tempo que faltar, cada dia que você der até lá, foi Ele que chegou, segurou as tuas mãos e fez você caminhar e chegar até lá, o dia que Ele fala, vem para cá. Segurou. Mas isso porque você andou com Deus, tá? Você andou com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que eu quero dizer para vocês, queridos... Obrigado, gente. Muito boa essa aguinha. Tem mais? Eu tenho aqui algumas coisas para a gente fixar como experiência, né? O exemplo maior que eu acho é o exemplo de Davi. Os irmãos sabem que... Vamos ler aqui Salmo 141, versículos 1 e 2. Para a gente continuar nessa linha. Vocês sabem, todos os irmãos sabem muito bem, que Davi, desde jovem até sua morte, ele foi sustentada, a sua vida foi sustentado por suas experiências adquiridas com Deus no dia a dia que ele viveu. Tá? Então, uma dessas vertentes que eu falei, oração e leitura, e entendimento e conhecimento de Deus, é porque, irmãos, você só pode conhecer uma pessoa, isso falando aqui dentro do nosso contexto,
Você só pode conhecer com uma pessoa quando você convive com essa pessoa. Quando você convive, tá? E vale a comparação, e eu vou ter mais conhecimentos de Deus à medida que eu convivo com Deus. E esse conviver inclui a questão do caminhar dia a dia. Nós estamos meditando, né? Agora, Davi, nós sabemos, desde jovem até sua morte, ele foi sustentado por suas experiências adquiridas do caminhar dia a dia com Deus, envolvendo todas essas questões que nós temos falando. Aí o Salmo diz: Senhor, oração, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Aqui vale uma colocação importante. Quando se fala oração, muitas pessoas pensam que você deve andar falando com Deus. Outros pensam que você tem que arrastar o joelho o dia todo. Não é isso. Não é isso. Você não passa 24 horas por dia falando com uma pessoa. Mas a gente percebe aqui, voltando ao versículo 1. Quando a ti clamar, havia momento, não era sempre que ele vivia clamando, mas a esperança adquirida pelos tempos anteriores, ele tinha a presença de Deus e nos afazeres do seu dia a dia, Deus continuava presente nele. O versículo 2 diz assim: Senhor, suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja levantar as minhas mãos como sacrifício da tarde. Muito bem. 2 pontos a destacar. Ele fez a comparação da oração dele como a questão da prática israelense, na questão da intercessão que o sacerdote fazia ao povo no queimar do incenso. Então ele faz uma comparação. Suba a minha oração perante a tua face como incenso. Isso aqui eu acharia bom a gente comentar um pouquinho. Primeira coisa, quando ele faz essa comparação do incenso, que era a prática deles ritualmente, né, da oração intercessória ao povo pelo sacerdote, quando ele faz isso, ele já faz com uma certeza de para quem ele estava falando, ouviria e daria a resposta. Por quê? Quando ele compara com o incenso, ele sabia as respostas de Deus em função dos sacrifícios feitos pelo sacerdote. Então ele compara. Agora veja só a questão do incenso. Isso é muito importante demais. Você vê a importância da oração. Considera um incenso. Vamos fazer uma leitura assim, quer ver? A questão do incenso, que através da prática da oração que é comparado, a gente vai observar que isso começou a aparecer quando Deus trouxe todos os ensinamentos legais perante o povo através de Moisés. Entre tudo que Deus apresentou, ele apresentou essa questão aqui. Então, Deus teve a preocupação de mandar fazer um altar para o incenso. Tá certo? E esse incenso estaria continuamente sendo mandado às alturas. A Bíblia chama de cheiro suave, né? Entendeu? Aí, vamos observar o seguinte. Pelo menos eu não lembro bem, mas parece que sim, a questão do incenso, ela era pelo menos uma constância. Todo dia tinha. Né? Mas ela tem um significado que representa lá o futuro. E nós vamos ver isso aqui. Quer ver uma coisa?
Êxodos 30, 1, 7 e 8. Vamos ver. E farás um altar para queimar o incenso. De madeira de cetim o farás. Para frente. Versículo 7. Seu comprimento será de e Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias cada manhã. Quando põe em ordem as lâmpadas, quando põe os queimará. Toda manhã. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Davi fala do sacrifício da tarde, seja a minha oração. Incenso contínuo perante o Senhor pelas todas as vossas gerações. Vocês vão entender melhor o que eu quero esclarecer a vocês daqui a pouquinho. Mas apegue-se, lâmpada acesa, incenso contínuo por todas as gerações. Oração todo dia, oração contínua, independente dos dias que você estiver aqui. Contínua, oração a Deus. Nunca vai apagar. Queimará. O pastor outro dia pregou aqui sobre a questão da chama não se apagar. O pastor Paulinho. Né? Da chama não se apagar. Então há uma necessidade de uma continuidade, de um relacionamento com Deus. Entendeu? O versículo 8 nós já lemos muito bem. Vamos fazer uma comparação desses versículos, queridos, com Êxodo 37, 25 e 26. Vamos ver o que está escrito ali. E fez o altar do incenso de madeira de cetim. De um côvado era o seu comprimento e de um côvado a sua largura, quadrado. E de 2 côvados a sua altura, né? Dele mesmo eram feitos as pontas. Continua, por favor. Preste atenção. O acabamento. Tá? E cobriu de ouro puro. E a sua coberta, suas paredes ao redor, e suas pontas, fez-lhe como coroa de ouro ao redor. Daqui a pouco vocês vão entender também porque estou mostrando essa questão do ouro. Porque tudo está relacionado ao momento de se queimar incenso. Coloque no seu entendimento a questão oração, oração, oração. Subindo, 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 subindo. Tá certo? E lá, o sacerdote fazia por todos. Era intercessão, intercessão, intercessão. É interessante, eu não sei se tiver algum irmão que possa me ajudar, né, com o seu entendimento, né? Me parece que na história de Israel, você não via uma pessoa individualmente buscando Deus. Parece que não, não sei. Se alguém souber algo, me ensina depois. Mas a gente só vê o lado coletivo, através de um sacerdote intercedendo. Seja lá o que fosse. Né? Guarda bem isso. Então, 25, nós lemos 26 também, né? Agora, veja só. Uma pequena conclusão, queridos. Com todo esse tempo que chegou, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Com a vida do Senhor Jesus Cristo no cumprimento do seu ministério. Todo o seu ministério. Chega a sua morte no Calvário. E você sabe que no Calvário, na sua morte, nos seus momentos agonizantes, antes dele dar o último suspiro, quando ele fala, Pai, está consumado, em tua mão entrego meu espírito, e quando ele tomba sua cabeça e
morre, uma das coisas marcantes com a morte do Filho de Deus foi que o véu do templo, onde você tinha o altar do incenso, o véu de templo rasgou-se abaixo, tinha o altar do incenso, rasgou-se o véu de alto abaixo, dizendo assim: a partir desse momento, o incenso é outro. Você também não precisa do sacerdote. Você mesmo adentra, vai no altar e fala com o Pai. Aleluia. Então é por isso que você pode orar em qualquer lugar, em qualquer momento, e deve. No metrô, no ônibus, dirigindo. Eu tenho essa experiência, graças a Deus. Às vezes o farol está parado quieto, demorando. Oh Deus, glória ao teu nome. Você tem essa oportunidade contínua de falar com o Pai, porque o véu foi rasgado. E aquele altar de incenso perdeu o seu significado para a igreja, porque quando Jesus morreu, e naquele momento estavam as portas abertas para que um novo povo se levantasse a clamar e a viver a graça de Deus. A partir daquele momento. Então, a oração dos filhos de Deus, isto é, a igreja, tomou o lugar dos sacrifícios do Antigo Testamento, que era um sacrifício intermediado pelo sacerdote em favor do povo, daquele. E agora? Quem é o intermediário? O sacerdote, Jesus. Você dobra o seu joelho e fala: Senhor, em nome de Jesus. Os meus joelhos estão dobrados. Aleluia. Você está vendo a importância, querido, do teu caminhar? Tá? Caminhar com Deus se tornou muito prático. Agora, não precisa de rituais. Acabou os rituais. Acabou os rituais. Vamos mais um pouco. O caminhar com Deus nos permite ter a experiência de conhecer mais dos atributos de Deus, como sua onipotência e onipresença. São coisas que fatalmente vão acontecer. Quanto mais você caminha com Deus, mais você conhece de Deus. Quanto mais você ouve a voz de Deus, mais você sabe a sua vontade. E outra coisa, né? Se eu não sou leitor da palavra com meditação para alimentar a minha alma, eu não terei vontade de falar com ele. Por quê? Porque quando ele fala, me estimula a falar com ele. Se eu não oro, se eu não leio a palavra, não vou ter vontade de orar. Se eu não for meditar na palavra, eu vou ter pouca inspiração à oração. Vamos ver o Salmo 139, esse é um salmo meio longo, 7 a 12. É uma mensagem mais... não sei como chama essa mensagem. Mensagem mais reflexiva, mais para reflexão, mais doutrinária, não sei, né? Para onde me irei? Começa aqui essa oração dele. Vai lá devagar. Preste atenção. Isso daí ele falou porque ele descobriu no caminhar com Deus. Ele descobriu de Deus. Tá certo? Aí ele faz a oração. Aí ele compara ele diante de Deus. Aí ele fala: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Continua.
Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer ao Seol a minha cama, eis que tu ali também estás. Ele está falando tudo se. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, vamos lá. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Vamos em frente. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Vamos ver. Aí ele pega, tira uma conclusão. Nem as trevas me escondem de ti. Mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Como é que ele descobriu isso? Como é que ele descobriu isso? Oração e conhecimento, oração e conhecimento. Eu andava com Deus, andava com Deus, andava com Deus, andava com Deus. Aí foi descobrindo aqueles atributos. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? E foi aprofundando o seu conhecimento para que, em função desse conhecimento, ele podia temer muito mais do que ele temia. Vamos continuar. É uma segunda parte. Versículo 13. Qual foi até o 12? Eu passei, irmão? Até aí, tá bom. Até aí. Até aí. Isso aí já é suficiente para a gente elucidar o que pretende para a nossa meditação. Eu espero que até aqui a minha fala, pela graça de Deus, tenha chegado de uma maneira bastante profunda ao entendimento de vocês, para que haja uma reflexão no nosso dia a dia, no nosso andar com Deus. Como ser humano, como homens que somos, inserido no mundo de aflições, precisamos andar com Deus todos os dias, através da palavra e através da oração, através da palavra e através da oração. Eu queria falar com vocês uma coisa interessante. Como que é essa questão? Vamos associar, como associamos essa questão de um começo e um fim? Um começo e um fim dentro de um contexto igreja. Aparentemente temos o mesmo contexto dos que estão de fora. Mas para a igreja, que também tem um começo e um fim, nós temos dois aspectos, é o aspecto da morte natural e o aspecto de que Jesus vai voltar e nos levar. O lado final é esse. Mas fora disso, como não sabemos o dia em que Jesus vem, temos a orientação de que os dias vão piorar, o amor de muitos esfriará, as coisas vão ficando mais difíceis, a fé de muitos está sujeita a cair, a se quebrar. Nós já conhecemos muitos lugares onde foram países que introduziram o evangelho de Jesus Cristo em outros lugares, mas hoje se tornaram um país ateu, não crerem mais em Deus. E a igreja está inserida dentro desse contexto, vai caminhar, e Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas não temeis que eu venci o mundo. Então, nós temos um começo, conforme nós colocamos aqui, o caso de Enoque, que começou e foi embora. E a igreja? Está implantado para a igreja que você tem que orar, porque todas as barreiras, todos os rituais, todos os empecilhos que ficavam à frente do povo para falar com Deus, dependia de um sacerdote, dependia de um ritual, dependia de quebrar barreiras para chegar lá e saber que saiu perdoado. Hoje não.
você, onde você estiver, você cometeu uma falha, você dobra o joelho e fala, Senhor, me perdoa. Tu está perdoado na hora. Na hora. Aleluia. Aleluia. Está perdoado na hora. Não tem mais barreiras. Mas qual é, queridos? Qual é o valor? Não é o valor, a importância então que é essa questão de eu estar orando para Deus. Qual é? Vamos ver. Ela é tão importante porque ela varre todo um leque da história da salvação. Varre tudo. Vamos ver aqui, ó. Onde vai parar a tua oração? Abre para nós aí, querido. Apocalipse capítulo 5. Versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Ó, veja só, Apocalipse, final. Tendo todos estes harpas e salvas de ouro, cheias do quê? Incenso, o que são o quê? Aleluia, final dos tempos. Se andou com Deus orando? Andou com Deus orando? Olha onde ela aparece aí. Olha onde ela aparece. Abre para nós aí, versículo 8:3. E veio outro anjo. Preste atenção. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo o quê? O incensário do quê? O incensário de ouro. Lá na frente, Deus não mandou fazer de ouro lá na frente? E foi-lhe dado o quê? Muito? Incenso, oração. Para pôr com orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Olha aí onde está a tua oração. Você só caminha com oração, querido. Nós só caminhamos com oração. Ou pouco ou muito, não está definido o que é muito, o que é pouco. Mas preciso orar e falar com Deus todos os dias, porque eu assim fazendo, Ele me caminha. Eu caminho com Ele, eu ando com Ele. Ele anda comigo, Ele anda comigo. Aleluia. Vamos ver mais algumas coisinhas? Agora veja só, queridos. Eu estou falando também muito de experiência, né? Aqui? Ah, foi aqui. Então vamos colocar no nosso entendimento que a vida com Deus é uma vida de experiência com Deus. A vida com Deus é uma vida com experiência com Deus. Se a gente for falar em maiores detalhes, cada um aqui tem uma experiência com Deus. E é um detalhe importante isso. A experiência com Deus não é coletiva. Não é coletiva. Cada um tem a tua. Cada um tem a sua. Quando nós leamos, tudo que nós lemos, apesar de sendo inspiração do Espírito Santo, a palavra de Deus, quando você lê um Davi, como nós lemos, tá certo? Tudo que ele fala, a experiência era dele. Não adianta você pegar o Salmo 91 e fazer como que fosse você mesmo. Porque se fosse assim, você podia pegar o Salmo 51. O Salmo 51 é um salmo de... Ele tinha pecado de adultério e estava pedindo perdão. Não faz nem sentido, né? Mas a experiência é dele. Mas no Salmo 51 você vai ver que mesmo derrotado, mesmo afundado, mesmo na lama, mesmo nas trevas, você clama, aleluia. Deus se levanta. Glória a Deus.
Então, queridos, as experiências foram todas deles. Eu não quero ser um Abraão, porque eu não quero passar o que ele passou. Eu não quero ser um Josué, porque eu não quero passar o que Josué passou. Eu não quero ser um Moisés. Eu não quero passar a experiência que eles passaram. A experiência é dele. Mas eu quero ter a minha própria com Deus. A minha própria com Deus. Aí se eu pego, vem um irmão aqui, dá um testemunho, oh, glória a Deus, mas a experiência é dele. Outro conta outra coisa, a experiência é dele. Mas e a minha? Aí você chega e fala assim, irmão, essa semana eu estava orando, aconteceu assim, 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 assim comigo. Aí o irmão vai falar assim, glória a Deus, irmão. Eu também tenho tido outras experiências. Cada um anda com a sua experiência. Por isso precisa orar, por isso precisa meditar na palavra. Né? A experiência vai aumentando, aumentando. A experiência vai. Então tem experiências, irmãos, conforme eu tenho falado agora desses homens de Deus, tem experiências maravilhosas. Que a gente, quando lê por se tratar da palavra de Deus, é como se Deus falasse assim, está vendo como eu fiz para ele? Está vendo como eu fiz para ele? Está vendo como eu fiz para ele? Com você eu quero fazer mais ainda. Mais ainda. Certo? Conquanto que caminhe comigo todos os dias. Caminhe comigo. Porque tem experiências, irmãos, que são boas demais. Mas tem outras que são muito amargas. Experiências amargas. Eu sei que hoje não acontece isso por causa do sangue de Jesus. Que os céus estão abertos para o clamor do seu povo. Mas eu vou mostrar uma experiência para vocês aqui, quer ver? Vê para nós aqui, ó, a experiência amarga de Moisés. Veja só, Números 20, Toma, 20, versículo 8. Toma a vara e ajunta a congregação. É interessante que, quando você lê a história da peregrinação de Israel, você tinha um líder de Deus, um homem de Deus, né? Nunca vi na história que teve um que chegou e falou assim, meu Deus, que problemão. Pelo contrário, eles reclamavam e iam falar com o líder. Porque com o líder tinha experiência com Deus, Deus falava com ele, e ele tinha solução para qualquer eventualidade. Certo? Toma a vara e ajunta a congregação. Vamos lá. Tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante seus olhos. E dará a sua água. O povo estava com sede, não tinha água no deserto. Assim lhes tirará a água da rocha e darás a beber à congregação aos seus irmãos. Seguinte. Versículo 11 agora, irmão. Ah, não. Qual que eu pedi? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Então presta bem atenção. No versículo anterior, o Senhor fala, falai a rocha, e haverá o abastecimento de água. Mas o líder, que é homem, ele estava tão irritado já com a impaciência do povo, quando ele chegou lá, volta um pouquinho por gentileza, querido. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus filhos. Veja o resultado. Versículo 12, veja o resultado. E o Senhor disse a Moisés, porquanto não me cresce a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel. Olha a gravidade nesse caso, é uma experiência amarga.
Não me cresce a mim para me santificar diante dos filhos de Israel. Por isso, não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Moisés, quando sai do Egito, ele já tinha saído com uma promessa que ele entraria na terra prometida com o povo condenando. Mas por causa desta falha, volta por favor. Pode voltar, irmão, isso. Por isso não metereis, você não conduzirá a congregação na terra que lhes tenho dado. Irmãos, eu imagino quanto Moisés recebeu isso com uma punhalada no coração. Aí Moisés, nas entrelinhas, Moisés orou a Deus. Senhor, quero entrar. Ele era o líder, conduziu até a beirada lá do... Quero entrar. Aí o Senhor falou, não. Falou por outra vez, parece-me. Não. Leia, põe para mim aqui, queridos. Oração não atendida. Deuteronômio 1:37. Também, agora ele falando, que já é o final da vida dele, quando ele escreve o livro de Deuteronômio, também o Senhor se indignou contra mim por causa do quê? De vocês, viu, povo? Por causa de vocês, olha só o que aconteceu comigo. Deus não ouviu, não atendeu a minha oração. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo, também tu lá não entrarás. Por quê? Vamos ler mais aqui. 3:26. Vamos ler mais um pouquinho. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim. Ele falando, livro de Deuteronômio. Antes o Senhor me disse, olha aí, no final, quando ele orou a última vez, olha que Deus falou para ele, basta, não me fales mais nesse negócio. Não tem jeito. Queridos, isso não acontece hoje, porque se você ora todo dia, o incenso está sempre subindo, seja o que for que acontecer com você. Deus tem uma resposta boa para você. Deus tem uma resposta boa para você. Agora, essas águas, saíram muitas águas. Saíram muitas águas. Aí Paulo, lá em capítulo, se não me engano, 10, se não me falha a memória, ele fala assim sobre a prevaricação dos israelitas durante a peregrinação. Aí ele fala assim, seguia a eles uma rocha. Era a rocha da água. E aquela rocha era Cristo. Aquela rocha era Cristo. Quando fala que saem muitas e muitas águas, olhe para a cruz, você vê sangue e água correndo pelas mãos de Jesus. Aí Paulo fala que aquela rocha era Cristo. Aprenderam, irmãos? Gostaram da mensagem? Glória a Deus. Eu amo muito vocês. Chego aqui, eu quero beijar todo mundo. E o meu amor para com vocês, eu sou meio criança, sabe, irmãos? Eu preciso falar essas coisas, né? Meio criança. Eu amo tanto os irmãos, a igreja, que quando Deus está me usando para falar uma mensagem assim, eu estou de mão dadas com vocês. Para que os irmãos coloquem em prática. Se você tem 5 minutos, ore 5 minutos. Se você tiver meia hora, ore meia hora. Se você tiver 15, só para ler uma palavra de Deus, um salmo, uma coisa
Leia. Leia, mas leia com meditação. Não leia com uma história qualquer. Leia com uma inspiração de Deus. Vocês, não é? Porque nós estamos a gente caminha desse jeito, né? Eu, quando vim para cá, que eu comecei a congregar com os irmãos, conhecer um, conhecer outro. Aí tivemos uma reunião um dia aqui, eu fui falar alguma coisa assim, como novato aqui. Eu tinha vindo de outro lugar, não que eu estou desprezando outros lugares, que eu fui muito abençoado. Eu falava, irmãos, eu quero ficar nessa igreja até Jesus me levar. Eu me agarrei muito com vocês. Aleluia. Então fica assim, vamos caminhar com Jesus? Vocês vão orar para mim? Eu oro por vocês todos os dias, certo? Deus abençoe. Tá bom?